E aí, pessoal, tranquilo? Bom, uns vídeos atrás, acho que foi o Luiz, que fez uma pergunta sobre o uso do map, tá? E que eu já usei até num código que está aqui, tá? Então, só para exemplificar, eu tirei o código que estava aqui, que é esse aqui, ó, onde eu uso string map. Estou mostrando essa forma aqui também de retornar uma lista do tipo paciente response, tá? Isso aqui é uma forma imperativa, que a gente está mais acostumado a desenvolver, escrevendo dessa forma. Mas olha um exemplo aqui. Beleza. Nesse exemplo aqui eu recebo uma lista do tipo paciente e quero retornar essa mesma lista, só que transformando cada paciente em um paciente response. E retorno uma lista de paciente response. Então, nesse código aqui, a primeira coisa que eu faço dentro desse método é declarar uma nova lista do tipo paciente response. Ela está vazia. Depois eu vou iterar em cima de cada paciente dessa lista de pacientes e vou chamar o método aqui de cima do paciente response, que vai transformar esse único paciente no paciente response. Esse retorno aqui, eu estou adicionando direto dentro dessa lista aqui de cima. Então, conforme vai passando aqui pelos pacientes, ele vai adicionando dentro da lista de pacientes response esses pacientes, e no final eu retorno essa lista aqui. Beleza? Bom, essa aqui é uma forma imperativa de desenvolver. Essa aqui é uma forma mais declarativa, tá? Aqui eu estou declarando o que eu quero aqui. Então aqui eu estou percorrendo pacientes através do string, tá? Então aqui, só para tirar esse código, que a gente está fazendo o seguinte. Aqui no map, cada vez que, não é que ele entre aqui, mas digamos assim, eu transformo o pacientes numa string de paciente. Então aqui eu tenho um paciente, e aí eu posso chamar aquele to paciente response passando o paciente. Quando ele fizer isso para todo mundo, né, para todos os pacientes, no final eu quero que ele collecte tudo isso para uma lista, ó, to list. Então esse retorno aqui é uma lista de response. Se eu tirar esse return aqui e declarar o var aqui, ó, ele está me dizendo que isso tudo aqui é uma lista do tipo paciente response, tá? Eu poderia no final aqui dar um return collect. Mas para ficar menos verboso, já posso retornar direto. E como eu também já sei que aqui eu estou fazendo uma chamada para o paciente response, passando logo o paciente, eu não preciso fazer essa declaração aqui. Declarar o paciente aqui e depois passar ele no método que eu estou chamando. Eu posso fazer conforme a dica que ele dá. E caso eu precisasse ainda ao final pegar de alguma forma o paciente response, eu poderia adicionar um map aqui também, não tem problema. Posso fazer outro map aqui e trabalhar com o paciente response, por exemplo. Ó. A partir do momento que ele já passou por aqui, abaixo eu vou ter o paciente response. Lembra que eu estou iterando sobre os pacientes? Quando eu faço esse map aqui, o retorno do paciente response é um paciente do paciente response é um paciente response. Então, se eu quiser fazer um map aqui embaixo, eu já estou fazendo um map em cima do paciente response, mas poderia fazer alguma coisa. Outra coisa, eu poderia fazer um filtro antes do paciente response. Digamos que por algum motivo, claro, não faria sentido aqui eu colocar alguma regra de negócio aqui, mas sei lá, eu quero, por algum motivo, essa minha lista de pacientes aqui pode vir, digamos que eu tenha um atributo, tá? Vamos colocar aqui, fazer ao vivo aqui. Digamos que eu tivesse um boolean de ativo, que me disse se esse paciente está ativo ou não, por algum motivo. Eu poderia fazer um filtro aqui, onde eu quero pegar apenas os pacientes, ó, onde os pacientes forem ativos. Então, eu posso fazer esse filtro também. Eu poderia fazer um filtro naquele for grandão que eu tinha escrito antes? Poderia, mas ficaria mais verboso. Então, eu consigo fazer um filtro aqui e ele vai acabar passando no map apenas aqueles que eu quero coletar, que eu quero retornar. Então, aqui eu já filtro alguns pacientes. Ó. Não vou fazer um map para paciente response, aqueles que não são ativos. Tá? Isso é um exemplo. Então, sempre que a gente puder usar dessa forma aqui, usando string, map, é bom a gente usar. Tá? É bem menor o código, né, se a gente for comparar com o que estava escrito aqui antes. E também ele é fácil de entender. Claro, se ele for um pouquinho difícil, é bom a gente transformar em alguns métodos. O importante é que o nome dos métodos que a gente vai chamar aqui, a gente precisa, sejam bem entendíveis, né? Sejam legíveis de se ler e de entender o que está fazendo. Mas é isso.
E aí, se a gente for aqui na controle, a gente está vendo também aqui o uso bem imperativo das coisas, ó. A gente está recebendo a request do paciente response, transformando esse request em um paciente, chamando o salvar, que vai retornar de volta o paciente com um ID aqui nesse caso. Depois eu transformo de novo esse paciente que foi salvo num paciente response para retornar, porque lembra, a gente recebe um tipo de paciente request, a gente lida com o paciente e retorna um paciente response. Aqui, eu poderia uma parte dele também transformar. Eu posso fazer uma string desse request, ó, e posso fazer alguns map. Então, eu posso fazer primeiro o map do request aqui, ó. Eu vou poder usar request que eu já uso ali. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Então, eu faço aqui, depois eu vou fazer outro map, que já vai ser o paciente, porque ele já foi lá no request, já voltou como paciente. E aí eu posso chamar o service.salvar passando esse paciente. O retorno desse map de cima vai ser um paciente salvo, ó. Eu posso chamar ele e fazer isso aqui, né? E eu posso dar um find first. Quando eu retorno o find first, eu já vou retornar um optional desse meu paciente. Optional de paciente aqui, ó. Que ele pode existir ou não. Só que a gente sabe que vai existir. Se ele não existir, por algum motivo deu erro aqui, ele vai retornar uma exception, não vai entrar aqui nesse código. Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó, e dar um get. E aí fica dessa forma. Aqui ele está me dando ajuda que eu posso. Deixa eu ver se vai dizer que eu posso usar fazer os replays aqui, ó. Posso fazer os replays pro Lambda aqui, ó. Poderia fazer aqui também nesse caso. Vamos ver. Me ajuda aí, IntelliJ. Vai reclamar desse aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Posso fazer um mapper do paciente. Já ficou menos verboso. Na verdade, quantidade de linhas de código talvez vai ficar a mesma, mas fica mais declarativo o uso aqui, né? O código. Então eu poderia fazer isso aqui para listar todos aqui, por exemplo. Eu posso pegar service.listar todos, ela vai me retornar uma lista de pacientes que depois eu quero transformar numa lista de paciente response. Eu poderia fazer um string, poderia fazer um map. Ó, então, aqui cada paciente, eu poderia chamar esse mapper aqui, ó. Óbvio que eu não posso chamar o paciente response list, porque ele não recebe uma lista. Eu vou passar paciente por paciente aqui, ó. E aí no final eu posso pegar uma lista de pacientes, ó. Paciente response. Eu posso retornar aqui. Que ele vai dizer que eu posso, ó. Talvez eu ainda pudesse colocar isso aqui dentro, ó, do body. Ficaria só com aquela linha ali, ó. Vamos lá. Então, retorno o status ok e o meu body é exatamente aquilo que eu tinha feito antes, ó. String, mapeio. Se ficar ruim de entender assim, deixa assim mesmo, ó. Primeiro a lista de paciente response, depois a chamada aqui, o return. Então, assim a gente vai fazendo um código um pouquinho melhor, um código que a gente tem utilizado mais, né, fortemente agora. Desde a vinda do Java, já tem tempo que tem o Java 8, isso aqui já é disponível desde o Java 8. Mas cada vez a gente vem, até com a questão do Webflux, cada vez a gente vem usando mais essa forma declarativa de desenvolver, e não aquela forma imperativa. Então, sobre o uso do map, do string, sempre que puder usar, usa. Vai ser bem interessante sempre. É um bom uso. Questão de performance em relação a string aqui para lista e for, acredito que não tenha grandes diferenças não, ainda mais nesse tipo de projeto aqui. Acho que vai ser mínima diferença. Então sempre optem por usar dessa forma aqui. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenha ajudado vocês de alguma forma aí.
E é isso aí, até o próximo vídeo.